Fala galera, ligado aqui no canal do BSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, caso Las Diarra. A FIFA está diante de um impasse que vai mudar para sempre o mercado de transferência de jogadores. Vamos falar sobre isso, vou tentar te explicar para você entender o que está acontecendo. Antes, like, se inscrever no canal, você faz isso aqui embaixo, e aquela dica para você baixar o app de melhor desempenho, melhor aplicativo para estatística de futebol, acompanhamento de jogos em tempo real. Lógico que eu estou falando do SofaScore, que você baixa no primeiro comentário fixado desse vídeo, tem um link, clica no link, faz o download e começa a usar. É de graça para baixar e para usar. Então pode ir lá, porque é o melhor aplicativo, é o aplicativo que eu uso. Primeiro comentário fixado desse vídeo. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de terça-feira, depois de na segunda-feira a FIFA ter se pronunciado oficialmente por meio das suas mídias sociais e com uma fala do seu diretor jurídico, da sua principal autoridade jurídica, sobre a necessidade de mudar o seu artigo 17 do regulamento de transferência de atletas. A FIFA tem lá um rigoroso e extenso regulamento e estatuto de transferência de atletas, e o artigo 17, segundo a FIFA, vai precisar ser mudado. O que diz o artigo 17? O artigo 17 é aquele que fala sobre multas, cláusulas de rescisão quando um atleta quer deixar um clube. Isso basicamente é o que fala a regra 17. Tudo que eu estou trazendo aqui nesse vídeo, eu peguei e eu me informei com o brilhante Andrei Kampf, que jornalista de mão cheia, durante muito tempo foi repórter da TV Globo, e que também é formado em Direito, e que fez essa coluna aqui lá no UOL. Eu estou deixando o link dessa coluna aqui na descrição, se você quiser ler também. E o Andrei Kampf, ele explica tudinho que você precisa saber nessa questão. E aí, tudo isso começa quando? Começa quando o volante Las Diarra, não sei se você vai lembrar dele, um volante, nunca foi grande coisa assim, mas jogou em grandes clubes, jogou no Chelsea, jogou no Real Madrid, tem passagem pelo PSG também. Em 2014, ele estava no Lokomotiv Moscou, da Rússia. E aí, na virada de uma temporada para outra, o Lokomotiv reduziu o salário do Las Diarra, o Las Diarra não concordou, não se apresentou, e aí teve o seu contrato rescindido pelo Lokomotiv Moscou. Além do Lokomotiv Moscou rescindir o contrato do Las Diarra, ele entrou na justiça, entrou na Câmara de Disputas de Transferências da FIFA contra o Las Diarra, entendendo que o Las Diarra não se apresentou, por isso teve seu contrato rescindido, e como o Lokomotiv Moscou tinha contratado o Las Diarra teria que indenizar o Lokomotiv Moscou. Nessa Câmara de Disputas da FIFA, o Lokomotiv Moscou foi vitorioso. Ele ganhou o argumento dele, dizendo que o Lokomotiv Moscou teria que ser indenizado pelo Las Diarra. Valor da indenização, 10,5 milhões de euros. Ou seja, o Las Diarra teve seu contrato rescindido e ainda teria que pagar ao clube 10,5 milhões de euros. Aí, beleza, o Las Diarra ficou sem clube, começou a tentar procurar clube. Como ele tinha essa multa a ser paga, os clubes não quiseram contratá-lo. Por quê? Porque essa cláusula, esse artigo 17 do regulamento de transferência da FIFA, diz que o jogador tem que pagar ao clube, o jogador que termina o seu contrato tem que pagar ao clube com quem ele tinha contrato, e se ele for para um novo clube, o novo clube responde solidariamente por essa multa. Então, quer dizer, o Las Diarra saiu do Lokomotiv, acertaria com o Charleroi da Bélgica, o Charleroi passaria a ter que pagar ou
tudo ou parte, ele responderia pela multa de 10,5 milhões de euros que o Lars de Arra tinha que pagar ao Lokomotiv. O Lars de Arra ficou revoltado com isso, ficou irritado com essa possibilidade, e aí entrou na justiça. Não na justiça, não na FIFA ou não na Corte Arbitral do Esporte, que é quem decide a última instância mundial para casos que envolvam o esporte. Ele entrou no Tribunal de Justiça da União Europeia, ele entrou na Justiça Comum, se dizendo estar impedido de trabalhar. E aí, depois de um tempão, agora, na semana passada, ou algumas semanas atrás, o Tribunal de Justiça da Europa deu ganho de causa ao Lars de Arra. E o que ele alegou? Até está aqui nesse trecho que o Andrei Campos colocou lá no blog dele. Trecho do acórdão do caso Lassana de Arra sobre falta de possibilidade da FIFA impedir a transferência de um atleta para o outro clube, ele diz: da possibilidade de interdição de transferência, inscrição por um novo clube contratante de um jogador, por este não ter quitado solidariamente os valores da cláusula indenizatória do vínculo contratual anterior extinto. Ou seja, o tribunal entende que a FIFA não pode limitar a circulação do trabalhador, nem impedir acesso ao trabalhador nem impedir acesso ao trabalho de um empregador da bola. Aí continua. A decisão também destaca: 1. As regras em questão impedem a livre circulação de jogadores de futebol profissionais que desejam desenvolver sua atividade indo trabalhar num novo clube. Essas regras impõem riscos legais consideráveis, riscos financeiros imprevisíveis e potencialmente muito altos, bem como riscos esportivos importantes para esses jogadores e clubes que desejam empregá-los, que juntos são tais que impedem as transferências internacionais de jogadores. Então, ao dar ganho de causa ao Lars de Arra, o Tribunal de Justiça da União Europeia disse o seguinte: primeiro princípio, o jogador não pode ser impedido de trabalhar por ter deixado o seu clube anterior. Essa é a primeira coisa. Em situação alguma pode o jogador ficar sem trabalhar. O jogador saiu do clube. Ah, mas está em desacordo. Ok. Mas ele arrumou um novo clube. A FIFA é obrigada a dar o certificado de transferência. Porque hoje, o que acontece? Se um jogador rompe o seu contrato unilateralmente com o clube e ele não paga a multa ou não paga a rescisão, ele não pode ser inscrito no novo clube. Hoje, a FIFA, a Conmebol, a UEFA, a CBF, a Federação Estadual, eles não dão o atestado liberatório para ele assinar com o novo clube. Então, mesmo que ele arrume um novo clube, ele não pode ser inscrito pelo novo clube. E aí ele fica sem trabalhar. Então, a primeira decisão foi: FIFA, você não pode impedir nenhum trabalhador na Europa de trabalhar por nenhum motivo que seja. Ah, mas e o clube que em tese está sendo lesado? Se é que o clube está sendo lesado. Só abrir um parênteses. Aqui a gente está considerando rescisão sem justa causa. Tá? O que é sem justa causa? O clube paga tudo direito, o clube paga o salário, não atrasa salário, o clube paga as luvas, os prêmios, o clube cumpre tudo que está no contrato com o jogador, o clube não comete assédio moral com o jogador. Se o clube faz tudo certinho e o jogador quer sair, é nesse caso que vale. Se o clube deve salário, deve FGTS, deve impostos, deve prêmios, aí o jogador já pode entrar na justiça e rescindir e ele vai para onde ele quiser, tá? Então aqui a gente está considerando um clube que esteja em dia em tudo com o jogador e o jogador queira sair. Então essa é a primeira decisão. A segunda decisão é: a multa ela vai ser discutida num outro momento. Então vamos trazer aqui para um exemplo prático. Vamos supor o Lamine Yamal, do Barcelona, ou o Vinícius Júnior, do Real Madrid, tá? Estou pegando exemplos extremos para vocês entenderem. Vamos supor que ou o Lamine Yamal ou o Vinícius Júnior, um dos dois fala: me cansei do meu clube, quero ir embora. A multa dos dois está na casa de 1 bilhão de euros.
É isso mesmo, 1 bilhão de euros. Aí, para ele hoje, como é que funciona? Como é que funcionava até a decisão do Tribunal de Justiça Europeu? Funcionava assim, beleza, você quer ir embora do Real Madrid? Tá bom. Deposita a multa rescisória, 1 bilhão de euros. Quer sair do Barcelona? Tá bom. Deposita a multa rescisória, 1 bilhão de euros, e aí você vai para onde você quiser. Foi isso que foi feito no caso do Neymar, quando o Neymar deixou o Barcelona e foi para o PSG. A multa eram 222 milhões de euros, o Neymar foi lá, depositou e foi para o PSG. Ah, mas eu não quero pagar. Então você não vai para lugar nenhum. Ou você fica no Real Madrid, ou você fica sem jogar. Ou você fica no Barcelona, ou você fica sem jogar. Isso é como funcionava até a decisão. A partir de agora, Vinícius Júnior se cansou do Real. A Lamine Yamal se cansou do Barcelona. Vai lá, fala, ó, tô rescindindo o contrato aqui. Aí o clube vai montar. E a multa? A multa a gente vai negociar, a gente vai resolver depois. E agora eu quero meu atestado liberatório. Agora a FIFA vai ter que dar o atestado liberatório. O clube primeiro vai jogar o jogador primeiro vai jogar no novo clube e depois a multa rescisória será discutida. Isso é o que, a grosso modo, é isso que essa decisão provoca. E aí, quando a FIFA disse que vai mudar o seu estatuto, o artigo 17 do seu estatuto de transferência de jogadores, esse passa a ser o grande desafio da FIFA. Como equilibrar o ecossistema do mercado de transferências para dar algum tipo de proteção para os clubes. Por que eu peguei um exemplo extremo de Vinícius Júnior no Real Madrid e de Lamine Yamal no Barcelona? Por quê? Porque eu quis pegar logo o clube maior, quis pegar logo o topo da cadeia, o topo da pirâmide, para a gente ver o quão grave isso é, não para o grande clube, não para o clube gigante. É uma preocupação também. Porque no caso dentro dos casos que eu citei, se o Lamine Yamal quisesse ir embora, se o Vinícius Júnior quisesse ir embora, eles perderiam o jogador e depois iriam ver como receberiam a multa e quanto receberia de multa. Mesmo estando em contrato, tá? Mesmo estando em contrato. E aí, num primeiro momento, ele ficaria sem o jogador, 2 dos principais, se não os principais jogadores de seus clubes. Mas transporta isso para clube médio, transporta isso para clube pequeno, transporta isso para clube formador. Pega o exemplo do Haaland. Haaland foi formado lá na Noruega pelo Molde. E aí? Né? O Haaland fala, comecei a me destacar, quero ir pro Borussia Dortmund. Na verdade, ele foi pro Salzburg, né? Mas tudo bem. Não, tô indo embora. E aí, com um salário baixo, com uma multa que já é baixa, aí o que vão fazer para proteger o clube formador, o clube pequeno? A FIFA tem um grande desafio. Eu conversando com o Andrei Kampf, que fez a reportagem que eu estou falando aqui, eu conversando com ele, que ele é um craque nisso, né? Ele é um cracaço nessa matéria, ele pontuou que esse é o desafio da FIFA, né? Porque ele acha que agora as multas vão ser menores, vão endurecer as janelas em que o jogador poderia sair. Ele disse que na hora de olhar, eles vão olhar uma série de questões para atribuir a multa, como, por exemplo, a capacidade financeira do novo clube do atleta. Quer pegar o exemplo do Lasdiarra? Vamos lá. Lasdiarra jogava no Lokomotiv Moscou, que é um clube grande da Rússia, um clube que tem um orçamento bom e tudo. Quando ele ficou sem jogar, quando ele teve o contrato rescindido, ele ia para o Charleroi, a proposta que ele tinha era do Charleroi da Bélgica.
que não é um clube grande na Bélgica, é um clube ali meio de tabela, um clube de médio para pequeno. O Charleroi desistiu porque ele ia se meter numa obrigação de pagar 10,5 milhões de euros para o Lokomotiv Moscou. E aí ele desistiu do negócio. Estou até olhando aqui, deixa eu ver se eu consigo descobrir a folha de pagamento do Charleroi. Ó, Charleroi, ó, por ano, a folha salarial do Charleroi, neste ano de 2024, tá? Neste ano, a folha salarial do Charleroi são 39 milhões de euros, em 2024. Imagina 10 anos atrás, né? 10 anos atrás. Mas se fosse de agora, vamos arredondar para 40, 40 milhões de euros a folha total do ano do Charleroi. Para ele contratar o Lasdi Arra, ele precisava pagar 10,5 para o Lokomotiv. Era 25% da folha. Então, assim, o tribunal, na hora que for atribuir valor, ele vai olhar esse tipo de coisa. Vai olhar, por exemplo, a capacidade do novo clube. Nesse caso, se fosse julgar com esse viés do Tribunal de Justiça da União Europeia, eles iam, o André Camp me falou aqui e faz todo sentido, eles iam considerar a capacidade de pagamento do novo clube. Sempre com que princípio? Não deixar o jogador sem trabalhar. Então o jogador ia entrar na justiça e dizer, eu em tese tenho que pagar 10 milhões e meio de euros ao Lokomotiv. Eles não querem me dar o atestado de liberação. Eu até consegui um clube para jogar aqui, o Charleroi. Mas o Charleroi não tem condição de pagar 10 milhões e meio de euros. Ele tem condição de pagar 800 mil euros. Pensando no princípio de não deixar o jogador sem jogar, o tribunal fala, tá bom, 500 mil euros é um valor, 800 mil euros é um valor bom. Estou aqui supondo, tá? Então, isso é um desafio, quer dizer, isso é o cenário que a gente vai se colocar agora. Os clubes médios e pequenos e clubes formadores precisam ser defendidos e eu não sei como a FIFA vai fazer isso. O próprio André Camp coloca aqui. Nesse trecho aqui. E agora? A decisão é importantíssima e está fazendo com que a FIFA reveja suas regras. Muita gente se perguntou se essa decisão poderia ter um impacto na decisão do caso Bosman. A resposta é, ainda não dá para ter certeza. A imunidade da FIFA está sendo questionada e a governança da FIFA precisará refletir e agir. A decisão mexe com o sistema de transferência enraizado no futebol, afetando a transferência de atletas e diretamente o mecanismo de sanção da FIFA. Ou seja, a FIFA hoje tem a regra dela para regular as transferências e as rescisões unilaterais e afeta claramente a punição da FIFA. Porque hoje a punição da FIFA para quem não pagava a multa de rescisão era ficar sem jogar, se fosse jogador, e ficar sem contratar se fosse clube. Né? Então, por isso que toda hora a gente vê fulano, o clube brasileiro tal tá com transfer ban. O que é isso? Esse clube não pagou um compromisso de compra de jogador e ele está sem poder contratar. Transfer ban é banimento de transferências, banimento de registrar atletas. Então, essa decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, ele afeta a capacidade da FIFA punir. Aí o André Camp continua. A grande discussão agora é, que impacto isso pode trazer? A decisão pode desencadear um efeito dominó, aumentando o assédio de clubes sobre jogadores e determinando um número maior de rompimento contratual sem justa causa. Isso afetaria a estabilidade contratual e a economia dos clubes, já que a decisão poderia resultar em taxa de transferências reduzidas e mais poder econômico para os jogadores. Esse é um ponto importante, em especial para clubes médios, pequenos e clubes formadores. Eu não sei o que a FIFA vai fazer nisso, não. Eu não sei como é que a FIFA vai regular isso. Porque agora, o jogador vai, se ele quiser, repito,
Não estamos falando aqui de clube que atrasa salário ou atrasa pagamento. Estamos falando aqui de clube que está com tudo certo. O jogador fala, não quero mais trabalhar aqui não, vou sair, não vai poder ser impedido de sair, porque ele vai, a lei obriga e a FIFA vai ter que dar o atestado de liberação e depois vão decidir na justiça, numa arbitragem, ou na justiça comum, ou na justiça esportiva, quanto vai ser pago de multa e por quem, e quem vai pagar de multa. Esse é um ponto importante. É esse o impacto. Esse é o impacto importante que isso pode acontecer. Eu de fato não sei como a FIFA vai poder trabalhar isso. Como é que isso impacta no Brasil? Tá? No Brasil, os clubes são regidos pela Lei Pelé, que lá atrás, quando o Andrei Campos citou aqui a Lei Bosman, só para resumir rapidamente, até o fim do século passado, um jogador tinha contrato com o clube e quando terminava esse contrato, o jogador continuava preso ao clube. Era o que a gente chamava de passe. O jogador tinha contrato, vamos supor, de 2 anos. Ficava contrato 2024, 2025. Terminava 2025, ele não poderia ir para qualquer clube que ele quisesse, porque ele ainda estava preso ao clube, mesmo sem contrato. Isso assim funcionava até o fim do século passado. Aí a Lei Bosman, do jogador Jean-Marc Bosman, que foi impedido de trabalhar nessa questão do passe, ele entrou na justiça também, na justiça europeia, e teve o fim do passe decretado, dizendo, o jogador ele está preso ao clube enquanto tem contrato. Terminou o contrato, ele está livre para ir onde ele quiser, como qualquer trabalhador. Perfeito? Isso foi o que a FIFA, o que a Justiça Europeia decidiu lá no final dos anos 90 e que depois passou a valer. Aqui no Brasil, esse tipo de regra e o passe terminou no começo dos anos 2000 com a Lei Pelé e que hoje rege esse tipo de situação. Então, qualquer problema de transferência hoje no Brasil, ele é resolvido pela Lei Pelé. Agora, se a questão envolver a ida de um jogador de um clube brasileiro para um clube europeu, e aí o jogador fala, também não quero sair de um clube, quero sair do Londrina. Não quero mais jogar no Londrina, arrumei um contrato com o Getafe da Espanha. Aí ele fala, tá bom, vou rescindir. Aí, se o jogador tiver multa, rescisão, cláusula de rescisão com Londrina, o jogador ou o Getafe teriam que pagar ao Londrina. Enquanto não houvesse esse pagamento, o jogador não poderia ser registrado no Getafe. Agora, o jogador ou o clube podem entrar na Justiça Europeia dizendo, olha, tem um jogador brasileiro que está sendo impedido de trabalhar na Europa porque ele pediu para sair e o valor, ainda não, nós não vamos pagar a multa agora, ou não temos dinheiro, ou vamos pagar depois, discordamos do valor da multa. E aí, de acordo com a nova lei, o jogador teria que ser, o atestado de liberatório teria que ser divulgado. Então, assim, isso é um impacto importantíssimo. Isso pode fazer com que as multas sejam menores. Isso pode fazer que as multas sejam quase uma coisa decorativa. E, de novo, a gente tem que entender como a FIFA vai ter que trabalhar isso. Porque ela precisa proteger os clubes menores, precisa proteger os clubes pequenos, precisa proteger clubes formadores. Quando houve a Lei Bosman no mundo e a Lei Pelé aqui no Brasil, a criação de contratos longos de 5, 6 anos e a criação de multas foram feitas exatamente para compensar não existir mais o passe. Agora, com essa decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, a própria multa está sendo questionada. Sempre com o princípio, o jogador não pode ser impedido de trabalhar. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários, resto ritual, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, e aqui do lado estão as instruções, aqui embaixo, primeiro comentário fixado, só clicar no link, baixar e começar a usar o SofaScore, melhor aplicativo à disposição no mercado para estatística de futebol, e você baixa totalmente de graça, e ainda ajuda aqui o canal do VSR, beleza?
vídeo de 25 minutos, merece que você baixe aqui o app do SofaScore. Dá essa moral. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.